Olá, minhas saudações a você que acompanha o Vozes do MPMT. Eu sou Tânia Halber e hoje quero começar o nosso bate-papo te convidando a voltar um pouquinho ao tempo. 2024 é um ano eleitoral. Nós temos eleições em outubro e é tão natural irmos votar, não é mesmo? Mas você sabe quanto tempo de luta foi necessário para que nós, mulheres, tivéssemos o direito ao voto? Para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Dejanana Campos, que é professora do Instituto Federal de Mato Grosso, pesquisadora nos temas de gênero, feminismos, feminismo negro, feminismo decolonial, violência política de gênero, história das mulheres na política e racismo. Bem-vinda, professora. Obrigada, Tânia, pelo convite, né? Obrigada ao Ministério Público por essa oportunidade de estarmos falando aí de 92 anos de conquistas, né? Do direito ao voto feminino. Mas essas conquistas, Tânia, elas não são de agora, né? Elas são de há muito tempo atrás. Então, nós estamos falando aí de mulheres organizadas, nós estamos falando de lutas, de debates, de mulheres que se organizaram há muito tempo. E tudo para nós, mulheres, sempre foi muito tardio, né? Então, vamos voltar lá no século XVIII. Espera aí, professora, a gente vai voltar já já. A gente viu aqui a professora já foi lá para trazer detalhes históricos e a professora tem uma atuação bastante ampla neste assunto. E a gente também vai abordar aqui e falar, professora, já aproveitando essa janela, quase um século, né? 92 anos de conquista do direito ao voto. Mas o Brasil ainda ocupa a lista dos parlamentos com menos mulheres no mundo. Você que nos ouve sabia disso? Então fica com a gente, nós vamos rodar a vinheta aqui e vamos iniciando então o Vozes do MPMT. Hoje nós estamos recebendo aqui a professora Dejanana Campos, doutora, pesquisadora, para falarmos sobre a mulher na política. Agora, 24 de fevereiro, completamos 92 anos, desde que as mulheres puderam pela primeira vez votar no Brasil. Isso significa menos de um século que nós, mulheres, começamos, né, a participar das decisões políticas. Mas eu acho que talvez nem seja tanto assim, porque se nós pensarmos que faz 92 anos que pudemos votar, imagine quanto tempo levou para depois disso as mulheres realmente começarem a participar ativamente, ocupar um espaço na política. Foi um bom tempo ainda, professora, muito bem-vinda. Obrigada, Tânia. Realmente, Tânia, nós vamos falar sobre esses 92 anos, esse ano, né, 2024, quase um centenário, porém, a organização, a luta começou muito tempo antes, então nós vamos lá atrás, vamos lá no século XVIII. Para ser mais exato, lá em 1789, na Revolução Francesa. Foi lá que começou a se discutir a participação da mulher na política, nessas revoluções. E temos uma palavra que mudou o mundo, que é a palavra chamada igualdade. Quem nós vamos? Igualdade, fraternidade, né? Dentro, que foram as palavras que modificaram através da Revolução Francesa, mas principalmente igualdade, porque a igualdade é a base da democracia, tá? E nós estamos falando, puxando mais um pouquinho, é uma igualdade política que nós queremos. E de lá para cá, para você ver uma situação, quantas mulheres tiveram que encaminhar nesse espaço, nesse valor social. Ano passado, em 2023, no governo Lula 3, é que nós tivemos a igualdade salarial. Olha esse tempo aí, olha essa lacuna de lutas. E lembrando a todos, todas e todes, a palavra luta é substantivo feminino. E o verbo lutar é um verbo de ação feminista. Então, mediante todas essas lutas que nós temos, nós devemos a outras mulheres. Então, nós estamos falando lá no século XVIII, em 1792, a Mary, que é uma sufragista inglesa, onde ela questionou o Rousseau, porque o Rousseau ele colocou de uma forma antifeminista, ele coloca que as mulheres não tinham uma capacidade intelectual. E nisso a Mari, ela escreve a reivindicação das mulheres, ela fala, não, nós só não temos o espaço e a oportunidade porque nós não tivemos espaço para a educação. Então, ela foi questionar o sistema educacional para que as mulheres pudessem participar. Porque tudo para nós chegou tardiamente. Então, nossa, muito obrigada, Mary, que é essa sufragista que veio da inglesa, né? Na sequência, em 1791, nós tivemos a Olympe de Gouges, francesa, porque nós tivemos também no berço, né? Estamos falando aí de um berço
europeu dentro desse processo. E a Olympe de Gouges, ela, em 1791, existiu, em 1789, a Declaração do Homem e do Cidadão. E ela falou, mas cadê a mulher? Por que ela está excludente desse espaço? E ela, 2 anos depois, escreve essa Declaração da Mulher Cidadã. E acharam ela muito ousada, né? Porque ela questionou, era uma grande ativista, abolicionista. Então, muito obrigada também a Olympe de Gouges, porque ela foi ousada em buscar tudo isso, escreve, faz essa escrita, e dentro dessa fala desses direitos dela, ela fala assim, mulher, acorda. Mulher, vamos atrás dos nossos direitos. Não vamos deixar passar, vamos reconhecer os nossos direitos. Mulheres e mulheres. Então, tem uma fala dela disso no século XVIII. Tanto que essa declaração dela fez com que tivesse base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, agora em 1948, já no século XX. Então, muito obrigada a essas 2 mulheres lá do século XVIII. Aí nós vamos evoluindo, né, para o século XIX, já a gente trabalhando essas outras mulheres nesse espaço, século XVIII, século XIX, para que essas mulheres pudessem, através de muitas lutas. E nós dependemos muito e agradecemos muito também a Nízia Floresta. Nízia Floresta, ela faz uma releitura da Mary, inglesa, uma releitura falando das mulheres, da injustiça dos homens e das mulheres enquanto cidadãs. Isso aqui no Rio Grande do Norte. Então, Nízia, para nós que estudamos história de mulheres, Nízia, ela é praticamente a pioneira nesse pensamento feminista das mulheres, dos movimentos das mulheres feministas. E ela reescreve isso, mas a partir de nós, de uma linha mais decolonial, a partir da realidade dessa mulher brasileira, dessa mulher latina, né? Falando das nossas dificuldades que nós nos encontramos, das nossas opressões, das nossas violências. E neste ano, a gente começa, em 1824, o direito que nós tínhamos de acesso à educação primária, que as mulheres não tinham, que é o que nós estávamos falando de forma tardia. Parece a professora senhora fazendo esse resgate quando fala em direito à educação primária. Parece algo assim, nossa, tão surreal diante do que a gente vive hoje. E a senhora citando essas mulheres, né? Como é importante termos esse olhar para termos consciência das conquistas, mas paralelo a isso, eu vejo ainda, nós vemos ainda tanta luta por essa igualdade que a senhora fala, ou seja, ainda há muita luta pela frente. Sim, por exemplo, aí dando sequência ainda nessa questão, temos muito ainda a falar. E agradecer a imprensa feminina e feminista. Por que eu não falo que é uma imprensa feminina e a época com elementos e características feministas, Tânia? Porque ela vinha com opressão com relação à questão desse direito, né? Em 7 de abril de 1875, houve um artigo do primeiro Jornal das Mulheres. Quem era dona, quem era proprietária desse jornal? Mulheres. Neste dia, 7 de abril, foram editados somente mulheres falando sobre o voto feminino, trazendo isso à tona, trazendo o quanto nós queríamos nos tornar cidadãs, que até então isso nem existia. Nós estamos falando de valores sociais, de tudo aquilo que move a nossa vida, porque nós estamos falando de uma dinâmica de poder. Nós estamos olhando para esse espaço, para esse olhar masculino. É nesse espaço de política que é o ambiente de poder, o espaço de poder. O espaço de poder. Por decisões, espaço sentado à mesa para tomar decisões das nossas vidas. Então, nós devemos também muito, agradecemos muito a imprensa feminina e feminista. Ainda nesse século XIX, voltando, em 1888, aí nós tivemos, né, a questão da abolição, que nós também falamos que é um pouco da linha do despejo, porque nós não tínhamos uma política, né, o 13M de 88, uma política educacional, uma moradia exclusiva para a população negra. Né? Aí nós já falamos de um Brasil República, em 89. E isso é tudo muito importante para nós, né? Fazemos essas modificações. Já no século XX, a mulher poderia ser considerada cidadã com direito ao voto? Era isso que nos movimentava, era isso que nós nos organizávamos, né? E aí nós temos que agradecer também, muito obrigada a Leolinda Daltro, que em 1910 ela junta e fala, escuta, além do sistema educacional, né? Que nós tivemos o acesso à educação primária. Aí em 1800, já no finalzinho de 1859, nós tivemos o direito ao acesso ao ensino superior. E pasmem assim, são mulheres estudando mulheres. Nossa primeira mulher que teve acesso ao ensino superior no Brasil foi Rita Lobo. Tornou-se médica na região ali da Bahia. E o que ela estava pesquisando? Mulheres grávidas. Quer dizer, mulheres pesquisando mulheres. Então, tudo que nós temos, nós devemos às outras mulheres. E aí, Leonina Daltro, em 1910, ela consegue criar o primeiro partido feminino, que a gente chama
de Partido Republicano Feminino, PRF. E nós devemos muito a ela, porque ela falou, nós precisamos nos organizar para fazer um barulho, para falar da importância dessa agremiação partidária, bem como o direito ao voto dessas mulheres. Nós estamos aqui e devemos também, não só a imprensa, mas as professoras. Então, o quanto o sistema educacional ele foi emancipatório para todos nós. Saímos do espaço privado, Tânia, e ir para o espaço público. Então, isso foi fundamental. Educação e emancipação. Saída do espaço privado e para o espaço público. E, professora, a senhora traz aqui, né, um resgate de quantas mulheres, né, como a senhora fala, nessa luta para essas conquistas. E engraçado porque as mulheres hoje que estão ainda nessa luta, temos muitas mulheres à frente, pesquisando, estudando, lutando na política, porém ainda muitos os desafios, né? No Brasil nós somos 52% do eleitorado, porém, né, as mulheres que ocupam os cargos, né, ocupando espaço no parlamento, no Senado e Câmara, não passa de 15%. E aí nós temos outros países aqui, Argentina 41%, Portugal 35%, Canadá 46% no Senado, Estados Unidos 23% no Congresso. Ou seja, ainda temos assim uma lacuna aí ainda muito grande. Ainda muito grande, né, Tânia? Por quê? Assim, igual a gente volta a reforçar, tardiamente esse espaço da educação, o sair desse espaço privado para esse espaço público para se discutir, né, políticas públicas, para se discutir a cidade que nós queremos. Então, esses 92 anos, onde nós ficamos nessa luta árdua do direito ao voto, depois, a partir de 46, o direito de ser votado, e nós estamos falando de mulheres, mas quais mulheres? Mulheres elitizadas que tinham acesso ao voto, né? Porque era um voto ainda controlado, tinha que ter, se a mulher ser casada, tem que ter uma renda. Quem que naquela época era que poderia estar trabalhando sem ter renda? Então, tudo precisava de uma autorização. Ou seja, foi autorizado o direito ao voto, mas com condições. Com condições, não era para todos. Por exemplo, o analfabeto, ele só a partir de 85 que ele teve direito ao voto. Quer dizer, ele pode votar, não pode ser votado, porque nós sabemos que é inconstitucional. Mas, por exemplo, e quem são esses analfabetos? A grande maior parte é a população negra. Então, também estava de fora. Então, não são todas as mulheres. Então, a mulher negra, a mulher indígena, estava também excludente. Daí nós entramos também com uma interseccionalidade de raça, classe e gênero, para fazer esse recorte, para que a gente, em que momento, né? Qual é o lugar de fala? Então, nós precisamos também aldear, aquilombar, trazer essas mulheres para o espaço de poder. Todo esse calendário de conquista de mulheres, por exemplo, somente em 1985, trazendo então, direito ao voto em 32, e depois em 46 a mulher já pode votar e ser votada também. Em 85, a primeira delegacia da mulher. E nós estamos falando de uma violência que hoje ainda está em Mato Grosso com altíssimo índice entre o primeiro e o segundo lugar de feminicídio. Então, a primeira delegacia de mulher foi em 1985 em São Paulo. E aí, logo em seguida, antes de 88, nós temos essas mulheres, um grupo de mulheres se reuniram, que foi chamado à época do lobby do batom, onde todo mundo, né, começa, são as mulheres constituintes, né, e elas escrevem uma carta, Tânia, e nessa carta elas colocam lá diversas reivindicações de mulheres, inclusive a licença maternidade de 120 dias, e dentro dessas reivindicações, entregaram na época para o Ulisses Guimarães, fez parte da Constituição. 80% dessa carta está dentro da Constituição Federal de 88, que é a Constituição mais cidadã que nós temos. E de lá para cá a gente vem construindo esses espaços, né? Onde a mulher, aí nós tivemos a lei do feminicídio já em 2015, aí nós seguimos avançando, onde mulheres através de mulheres, até chegar, por exemplo, em 96 a gente começa a discutir, onde você, retomando aí que você colocou sobre essa questão, por que é tão subrepresentada essas mulheres, né? Nós estamos falando de dinâmica do poder. Essa mulher, através do patriarcado, colocou essa mulher para fora. Ele foi excludente. Não, você vai ficar no espaço privado. Então, tudo que nós conseguimos para a gente alcançar, nós devemos a outras mulheres, através de legislações, de ser legalista, através de direitos, através de debates sobre isso, trazer isso à tona para essas mulheres. Continuamos subrepresentadas, né? Continuamos subfinanciadas, e nós estamos falando aí de 30% do direito à participação, mas nós não somos representadas ainda. Dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, né? Apesar de já ter um número de mulheres, né, com candidaturas, 34% em 2022,
mas o número de mulheres eleitas não passa de 20%, 18%. Isso, para as eleições, né? Esse ano. Isso, vamos ver esse ano. Isso, esse ano eleições municipais, né? Prefeitas e vereadoras, né? E é importante, não ocupamos ainda, nós temos basicamente 5.570 municípios brasileiros, quer dizer, não chega a 20% de mulheres, 18% para ser mais exato, mulheres ocupando os espaços como prefeitas. E assim, mas se existe, professora, né, esse percentual, 30% candidatas, que é exigido por participações, não né? conseguimos eleger as 30%. Ainda não Ainda consigo. Quais desafios, o que ainda a gente precisa, né, superar para melhorar esse índice, para termos mais espaço, essa luta, né, incansável. Incansável. Então, assim, por exemplo, as últimas resoluções do TSE, Tânia, nos mostra que eles vêm nos ajudando bastante através dos financiamentos de campanha, né? Porque nós somos subrepresentados e subfinanciados. Então, hoje nós já temos o FEFEC, que é o fundo partidário, o fundo de financiamento de campanha. Mas quem comanda e quem faz as distribuições disso daí são os partidos. Então, os partidos também precisam cumprir aqueles 30%. Mas temos que vir de forma competitiva. Então, tem que ter uma formação para essas mulheres, nós temos que entender de prestações de contas eleitorais, nós temos que entender das legislações aplicáveis de fundos partidários, de FEFEC, saber como funciona todo esse cenário. Como que nós vamos funcionar? Isso tudo é muito novo para nós, para que a gente possa vir de forma competitiva. E, até então, nós estamos trazendo de forma legalizada, mas nem só a lei. Então, nós precisamos ampliar essa discussão e saber que nós queremos, sim, mais mulheres no espaço de poder, porque já foi comprovado que onde tem mulheres, em prefeituras, em vereanças, né, nos municípios, a cidade é mais segura, as escolas, os índices de desenvolvimento são melhores. Nós podemos falar que existe um maior número de creches, porque a falta de creche, Tânia, tira a mulher de um emprego remunerado. Nós estamos falando sobre isso. Tive uma recente discussão aí do cuidado, a mulher e o cuidado, foi tema do Enem e tudo mais. Enfim, não vamos entrar nessa seara, mas só para... Da desigualdade. Já que nós falamos que a primeira palavra lá no século XVIII era igualdade, a todo momento a gente tensiona as desigualdades. Os vários tipos de desigualdades que nós temos, inclusive isso. Então, o que nós queremos? Nós queremos ocupar esse espaço, os dados, os índices demonstram que nós somos extremamente competentes, estamos lá, e que os municípios que hoje que são regidas e coordenadas e geridas, né, por mulheres, né, nesses espaços, têm ótimos resultados. Então, nós precisamos, sim, de mais mulheres no poder e mais poder para as mulheres também. Nossa, a gente que pode ir longe nesse bate-papo, mas já estamos encerrando aqui, dando o nosso tempo, agradecendo a professora Dejanana por nos trazer essas informações tão detalhadas para que a gente possa ter uma noção assim, um pouco mais profunda, porque a gente sabe que há muitos debates em relação aos movimentos feministas, alguns favoráveis, questionam, mas eu acho que a gente pode encerrar, professora, independente de ser contra uma linha ou ser favorável a outra, a questão nós não estamos aqui exigindo nada além do que é a realidade, do que é, como a senhora disse, a igualdade. E aí eu trago uma fala para passar para a senhora para suas considerações, inclusive da Berta Lutz, né, que integrou, que foi uma dessas mulheres, né, grande nessa luta, que ela falava assim: recusar à mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo, pela condição dela, sim, é negar justiça à metade da população. Ou seja, não estamos aqui brigando e lutando por nada além do que é real, né? Do nosso espaço, do nosso lugar. Muito obrigada, Berta Lutz, né? Na realidade, é Berta Maria Júlia Lutz, que lutou arduamente, né, para nós, para que a gente pudesse ter direito ao voto, se organizou para tudo isso, para que outras mulheres tivessem. Fiz a federação, né, a Federação Brasileira do Progresso Feminino, em todas as capitais. Por exemplo, Mato Grosso, só para encerrar, foi o último estado que nós tivemos, a Federação Mato Grossense do Progresso Feminino, que foi presidida pela Bernardina Rich, uma mulher negra, jornalista, estudada à época, isso nós estamos falando já de 1934, e dizer que sigamos ainda muito avançando, Tânia, né, para todos os espaços. Muito obrigada, Berta, lá com essa luta incessante desses últimos 92 anos. Então, ainda estamos buscando, avançando, nos organizando, né, para que cidade nós queremos? Porque até agora a cidade foi pensada, o país foi pensado a partir de homens. Então, que cidade essa mulher quer? Com mais segurança, né, voltado para a questão ambiental, voltado para o sistema educacional,
Porque não tem hoje como se discutir segurança e a mulher está de fora. Olha a taxa de feminicídio no estado de Mato Grosso. Altíssimo. Por exemplo, quando uma mulher sofre uma violência, Tânia, essa mulher, ela foge, né? Se ela não tem, ela foge de casa, ela larga emprego, ela perde até a identidade dela. Então, nós precisamos falar de políticas públicas muito sérias, que realmente apoiam essas mulheres. Por exemplo, se a primeira delegacia foi em 1985, em 2023 é a primeira delegacia 24 horas. Para que ela possa ir realmente lá e ser atendida, e tem que denunciar mesmo, mas nós precisamos ampliar essa base com políticas públicas realmente efetivas, para que sejam implantadas, para que essa mulher possa se sentir segura. Porque nós temos o direito de viver. Eu acho que é isso. Falando nisso, vai ter agora, está sendo já discutido a criação de um espaço para a questão de violência política, só para encerrar? Isso, violência política de gênero, logo estamos saindo, nós estamos criando um observatório. Tivemos uma reunião essa semana, uma reunião semana que vem, onde está a participação de 3 grandes instituições públicas, que eu represento: o Instituto Federal, e FMT, o FMT e a UNEMAT, para a gente falar de todas as denúncias, acolher essas denúncias, falar com as mulheres sobre o Observatório de Violência Política de Gênero, né? Isso é muito importante para todos nós, sigamos avançando. Mas lembre-se, temos o direito de viver. É sobre isso. Obrigada, professora Dejanana, que se disponibilizou, vir aqui falar sobre esse importante, né, relevante tema. Precisamos falar. Precisamos falar, e convidamos você, mulher, que nos ouve, que nos acompanha, né? Estiver aqui agora em março, que é o mês da mulher, dedicado para importantes discussões. A gente vai ter mais discussões por aqui, trazendo temas muito relevantes, né? E convidamos também você a acompanhar nossas redes sociais do Ministério Público de Mato Grosso, vai acompanhar o que é notícia sobre a atuação do Ministério Público de Mato Grosso. E nos vemos, então, aqui no nosso próximo episódio.